Oi família, hoje nós temos uma história aqui para contar, uma história que todos nós já sabemos, que é a história de Jó. Um pedacinho só da história, né? Está já no final, que é Jó 42, versículo de 1 a 6, e nós vamos lendo passo a passo e vamos interpretando de acordo com a vontade de Deus. É assim espero. Então, inicia assim Jó 42, versículo 1 e 2 diz assim: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria. Visto que sou tão ignorante, é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. O que é que Jó, se você lê a história, você vê que Jó faz algumas perguntas a Deus. E ele trata de alguns assuntos, segundo ele, que ele não entende. Por isso que ele diz que é tão ignorante. E quais são as lições ou a lição que nós vamos tirar daqui? Nós temos que reconhecer a grandeza de Deus. E Jó, naquele momento, reconhece a grandeza de Deus. Por causa da nossa, ou por causa da ignorância que ele tinha. A ignorância aqui é a falta do conhecimento. E ele diz assim: quem sou eu, como diz a história, para impedir os teus planos? Quem somos nós para mudar algum plano de Deus? O que nós temos que nos sentir não é que a gente tenha que se considerar assim algo que não vale nada. Não, nós valemos muita coisa para Deus. Mas o que Deus quer é a nossa humildade. Nós temos que entender a grandeza de Deus. Porque quando nós entendemos, quando eu reconheço a grandeza de Deus, cada vez ele cresce. É assim que João Batista diz, que cada dia ele cresça e que ele diminua. Porque aí nós vamos começando a entender o funcionamento dessa grandeza dentro de nós. Se eu não entender a grandeza de Deus dentro de mim, eu não dou passos, eu não tenho sucesso, eu fico raquítico. E porque o meu conhecimento, diante do conhecimento de Deus, não é um conhecimento louvável, é um conhecimento que não traz assim nenhum tipo, ou seja, não acrescenta tanto na vida das pessoas. Agora, quando eu boto Deus na minha vida, aí sim, tudo que eu faço pode acrescentar na vida das pessoas. E o versículo 3 de Jó 42 diz assim: Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que não podia entender. Há coisas que não estão nas nossas alçadas. E quando vem da parte de Deus, a nossa conduta, o nosso comportamento é somente de ouvir, é somente de aceitar. Por quê? Porque da parte de Deus, até a morte, se vier, é bem-vinda. Porque quando ela vem da parte de Deus, é porque nós temos salvação, temos vida eterna. Então, quando nós queremos ser iguais a Deus, nós estamos sendo ignorantes porque nós não somos iguais a Ele. Então, nós temos que ter esse comportamento de humildade na nossa vida. Então, Jó, ele já reclamou muito, ele já discutiu muito aqui com os amigos dele. Mas agora é Deus conversando com ele. Agora chegou a hora da realidade. Tem uma hora que é a hora da nossa realidade. Não sei se você já teve essa hora, mas ou cedo ou tarde, cada um de nós vamos chegar a essa hora, frente a frente com o Senhor. E o versículo 4 diz assim: Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Olha só, Deus manda que a gente escute a Ele. É um privilégio ter a oportunidade de ouvir a Deus. Porque nós só vamos ouvir sabedoria. Nós só vamos ouvir algo que vem para nos edificar, para fazer com que nós cresçamos. Eu anotei aqui
que será que nós já paramos para pensar que todos os rios desaguam no mar? A deságua dos rios. Nós temos o Rio São Francisco, nós temos o Rio Amazonas, nós temos tantos rios que têm volume de água tão alto e vão todos desembocar no mar. E o mar permanece lá tranquilo, recebendo toda aquela grandeza e não transbordando tanto assim. Isso é a grandeza de Deus. Isso é o começar e terminar. E é para que a gente entenda que realmente nós precisamos ouvir a Deus. Chega uma hora que a nossa obrigação é de ouvir. Ouvir e procurar entender o que é que eu posso fazer de melhor na minha vida. O que eu já fiz ou estou fazendo para a humanidade. E Jó disse assim: eu conhecia-te de ouvir falar, mas agora eu conheço porque estou vendo. Nós vemos a Deus em tudo que a gente quiser na nossa frente. A natureza, as crianças, o ser humano, tudo que se movimenta na nossa frente, nós poderemos entender que é a graça de Deus. E o versículo 5 diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te conheço com os meus próprios olhos. Chega uma hora que a gente cai na nossa realidade, na nossa vida. Chega uma hora que é a hora que nós temos para botar os nossos pés no chão e a cabeça no lugar. Então, e Deus entende a nossa ignorância. Agora, quanto mais nós resistimos, mais é pior. Mais fica difícil para nós. Quanto mais nós nos quebrantamos diante de Deus, mais é melhor para nós. Mais vai diminuir o nosso sofrimento. Porque Deus não quer o nosso sofrimento. Se a gente se colocasse na presença de Deus, se a gente entendesse que Deus está sempre vendo ou nos vendo, a gente não se metia nas drogas, a gente não se metia na prostituição, a gente não se metia nas bebedeiras e naquelas coisas que não trazem nenhum resultado, muito pelo contrário, traz prejuízos de saúde e prejuízo financeiro, perdas de famílias, tudo aquilo que Deus não quer na nossa vida, porque nós não estamos enxergando a Deus na nossa frente. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente exalte a Ele, porque dessa forma nós vamos ter uma vida diferenciada. Nós não somos melhor do que ninguém, mas precisamos ser diferente. E agora nós vamos ler o versículo 6, que desse texto é o último, mas nós vamos complementar com Gálatas também. Então o versículo 6 diz assim: por isso eu estou envergonhado de tudo o que disse, e me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Olha, eu tenho uma história para contar para você. Na minha recordação, uma das únicas vezes que eu vi meu pai chorar, porque ele viu um velho amigo nas cinzas. A cinza é um lugar aonde é o último lugar que alguém pode chegar. É quando alguém está na cinza. Já queimou, já acabou se está na cinza. É um lugar quente, mas é um lugar sujo. É um lugar onde ninguém quer estar, é nas cinzas. E nesse tempo, a história que eu quero te contar aqui do meu pai, nós trabalhávamos em casa de farinha. E a gente pegava de madrugada. E o meu pai vinha com um fecho de palha de coqueiro ou licuri. Tem região que chama-se pindoba, esse tipo de coqueiro. E aí, quando meu pai jogou aquele fecho no chão, saiu um homem de debaixo do forno e correu, foi embora. Mas o meu pai conheceu aquele homem. Era um velho amigo de infância, que tinha sido noivo de uma pessoa importante para a minha família. E tinha sido noivo de outra pessoa e também não tinha dado certo, e aquele homem virou um doente mental. E o meu pai lembrou da sua juventude com aquele homem. Eles andavam a cavalo, iam para as festas, e o meu pai chorou quando viu ele sair das cinzas debaixo do forno. E assim saiu aquele homem.
E assim Jó diz que está nessa situação, na cinza. Ele reconhece. Só que a cinza é um lugar que, como Jó estava com a sua consciência boa, que não era o caso do amigo do meu pai, é um lugar para a gente refletir, pedir a ajuda de Deus e dar a volta por cima. Se você está nesse lugar, nas cinzas, você deve parar, pensar e pedir a graça de Deus. E fazer o que Jó fez aqui no versículo 5. Ele diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó reconhece Deus. Deus quer que a gente reconheça Ele. Então, a partir de agora, é só progresso. Não vai deixar de ter dificuldade, mas vai ter crescimento. Porque você reconhece, porque eu reconheço a grandeza de Deus na minha vida. Em Gálatas capítulo 6, versículo 14, diz assim: que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vaidade toda deve ir para a cruz de Jesus Cristo, que se humilhou por cada um de nós. Que muitas vezes nós não entendemos o plano de salvação, mas ali Deus, ou seja, Jesus foi para as cinzas, para recomeçar uma vida nova na nossa vida, para mostrar que nós temos jeito, para mostrar que não é só de grandeza, de vanglória. Quem quer ter sucesso também pode começar de baixo, ou até deve, para saber quanto custa. Então, se a gente tiver de se gloriar, que se glorifique na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo humilde, sendo responsável, entendendo as dificuldades do outro e ajudando naquilo que é possível, tentando perdoar, porque é muito difícil, nós sabemos, mas se a gente estiver na cruz do Senhor, nós vamos perdoar, tentando fazer o melhor, que é difícil. Mas quando nós estamos na cruz, nós procuramos dar passos. Quando aquele ladrão estava lá do lado do Senhor e o outro estava do outro lado, um disse assim: salve a você mesmo. Mas o outro reconheceu a cruz de Jesus Cristo. O outro deixou o Espírito Santo entrar nele e disse assim: eu sou culpado. Ele não fez nada para estar aqui. Agora eu e você, que era o outro ladrão, sabemos o que fizemos. E aí ele caiu nos pés de Jesus, que é o que cada um de nós devemos fazer. E Jesus na hora disse assim: hoje estaremos no paraíso. Então, que essa palavra te traga esperança. Que você entenda, que eu entenda, que quando nós temos a humildade que Jesus Cristo teve naquele momento, morrendo na cruz, nós vamos ter uma vida diferenciada. Nós vamos ter a oportunidade de viver esse momento que Deus promete para cada um de nós no paraíso. A salvação existe e é uma realidade para cada um de nós. Deus abençoe a sua vida.